Olá, bem-vindos ao Papo Iluminado de hoje no Projeto Carol. No Projeto Farol, eu sou a Ju Varela e hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito especial aqui, que é uma pessoa que já chegou com muito alto astral e a gente já deu várias risadas, então a gente vai começar esse papo aqui com Daniel Pax. Seja muito bem-vindo. Sei que você já não gosta de mim, ô Ana Júlia. Do nada. Júlia. Eu. Obrigado pelo convite. Obrigado, Farol é o seu sorriso e da sua família. Ô, família bonita, com plano dentário em dia, hein, galera? Daniel, Júlia, todo mundo. Quero conhecer os pais sorridentes também. Vamos fazer um patrocínio de Visalign. Por favor, paguem, eu faço. Obrigado pelo convite, viu? Obrigada a você. Acho que a gente vai bater um papo assim top de linha, porque somos dois artistas, né? Então a gente já conversou aqui e a gente vai trazer muitas luz pro seu caminho, pra nossa alma e pra nossa arte. Muita luz. Um beijo pra Vandinha. Eu tenho um pouco de medo dela. Você tem, porque você olha pra ela e fala assim, ela tá vendo o meu futuro? Ou ela só tá falando comigo de boa? Não, imagina a Vandinha chegar em você um dia e falar, oi, e ir embora. Não. Eu não durmo nunca mais. A primeira vez que eu fui nela, eu conheci a Vandinha com 17 anos. E aí eu fui na minha psicóloga, já gostava de espiritualidade. Eu já tô contando uma história, não tô nem entrevistando ainda, mas eu vou chegar lá. Mas aí quando eu conheci ela, minha psicóloga falou assim: você fica, né, vendo essas coisas e tal, vai em alguém espiritual que eu acho que vai te ajudar. Me indicou a Vandinha. Só que a minha mãe, meu pai, meu irmão, era tipo assim, credo, cruz credo, essas coisas, não pode ir e tal. E eu pedia pra minha mãe pra ir em centro espírita desde os 7 anos. E ela falou assim, não vai, isso daí é coisa ruim, tal. Então eu peguei e fui escondida. Minha melhor amiga me levou e eu fui escondida na Vandinha. Só que assim, na hora que eu cheguei lá, eu tremia assim, ó, inteira. Aí a Vandinha até falou outro dia, ela falou, na hora que você chegou lá, você tava tão nervosa, que ela olhou pra minha cara e fez assim, bu, eu... E não é a Vandinha Adams, viu? Foi tipo, eu lembro até hoje, eu tava tipo em pânico, aí eu escrevi a mão suando, tremendo, assim, porque o que ela vai falar aqui? Mas que você eu vou já saber? tinha uma curiosidade já. Desde que eu nasci, cara. Eu sempre tive um cagaço. É? Ixi, ainda família de crente. Meu pai era pastor. Sei. Então, o brasileiro já tem essa cultura de demonizar muitas religiões de matriz africana. Sim. Achar que tudo que é do espiritismo é macumba, é do mal, é o diabo e sei lá o quê. Então você imagina, a gente rolava umas birutice na igreja. Imagina eu com 11, 12 anos vendo as birutice. Eu ia na casa da pessoa, ó, meu filho tá usando maconha. E o quadro cai sozinho no quarto dele. E aí ia lá os Ghostbusters, tá ligado? E eu com 11 anos, nossa, eu ficava com medo do caramba. Né? Então eu sempre fui muito medroso e eu sempre avisei pro mundo espiritual, não quero ver nada, não quero ouvir nada, eu tô de boa, não tô duvidando de ninguém, mas deixa no gelo, deixa quieto, porque nem filme de terror, agora que eu tô começando a gostar de filme de terror, sabia? Eu não gosto de filme de terror, nada. Detesto. Você assistiu Hereditário? Não vejo nada, Assiste. nada. O meu namorado, ele fala que é um saco ver filme comigo, porque é tipo, sem violência, sem medo, sem... Adam Sandler. É tipo isso, eu só vejo comédia romântica. Ele, ai, que saco, não dá pra ver filme com você. Eu sou detesto. Não, mas ó, assiste Hereditário, que não é aqueles... Porque eu acho que os filmes agora de terror, eles não estão mais com aquela bobagem de ficar só assustando. Esse de susto, então. Tem os filmes do Jordan Peele. Você assistiu Corra? Não, assiste, sou péssima de filme. Tudo que o Daniel entende de filme, eu entendo. Assiste, vale a pena pra caramba. Eu não gosto de tomar susto, não. É filme de terror psicológico. Então é muito interessante. Bom. Psicologia você já me chaveca mais. Só que eu sempre tive assim um negócio, Ju, de entender a arte como algo espiritual. Chegava a ser algo místico pra mim, assim, né? Dentro da igreja evangélica,
Tem muito disso, né? Tem muita bobagem, muito paradigma que eu já quebrei, mas eu acreditava em cada coisa. Tipo, eu era o crente de ouvir disco da Xuxa ao contrário. O que é ouvir disco da Xuxa ao Porque era tipo assim, hilari, hilarie, Satanás vai te pegar. Tinha isso, você não sabia, não? Não, o que é isso? Você sabia? Não. Você não sabia? Que é isso? É verdade que Hilarie ao contrário é Satanás vai te pegar? Brilha, demônio, sei lá. Não, mas não é que dá pra ser qualquer coisa, porque fica como... Olha, viu, falou Satanás. Mas, cara, nem precisava ser o contrário pra ser, né? Coca-Cola ao contrário, alô diabo, Coca-Cola ao contrário. Você sabe que eu escrevi um poema? Olha que interessante agora que você falou isso, que chama O Medo. Um dia que eu tava sentindo muito medo, eu escrevi um poema. E aí, quando eu terminei o poema, eu li O Medo ao contrário é O Demo. Nada a ver, né? Mas achei interessante. Que bom. Eu achei profundo, cara. Uma puta informação. Eu achei muito profundo. Porque o medo é o diabo que mora na gente. Imagina é tipo a pior coisa a gente que tinha a banda dentro da igreja e fomos gravar um demo no estúdio. Por que chama o demo, né? Uma que demo. É demonstrativo. É uma demonstração. No teclado tem demo. Você aperta o demo, sabe o que acontece? Tô zoando. Se aperta, ele toca sozinho alguma música. Meu Deus do céu. Então, tem umas birutices, assim. A gente tinha um VHS em casa de um missionário. Chamava Josué Irion. Ele ficou uns meses longe de casa e aí ele falou que comprou um box da Disney para as filhas dele. E ele percebeu que quando ele voltou para casa, as meninas estavam esquisitas, diferentes e tal. E ele começou a estudar Disney. E ele falou que a Disney é um negócio do Satanás. Não deixem seus filhos assistirem. E aí ele foi achando alguns easter eggs, né? Algumas coisinhas, algumas coisas escondidas, que algumas realmente ele achou que com certeza alguém do estúdio zoou e fez a parada. Então, olha a capa da Pequena Sereia, tem um pênis ali. Essa do pênis é famosa. Em todos os personagens da Disney tem um pênis. Né? Quando o Rei Leão morre, aparece a palavra sex no céu e tal, e como se isso fosse fazer alguma diferença na vida de uma criança que assistiu ali, viu o leão morrendo e quis transar. Eu não vi nenhum caso desse, né? Mas era uma birutice. E quando você é criança, quando você tem essa... quando você não tem essa maturidade, você abraça essa parada e você fica o tempo inteiro alerta, você fica o tempo inteiro com medo. E tinha uma coisa assim que, você imagina, eu comecei a tocar contrabaixo com 15 anos de idade. Eu amo que você faz uma cara assim, ó, que eu falo, o que ele vai falar agora? Dentro da igreja. Qual é o pecado de um garoto de 15 anos dentro da igreja? Sabemos. Os hormônios à flor da pele. Eu tava até vendo uma entrevista sua que você tava falando disso mesmo. Tava. Então, assim, você imagina, a gente ia pra igreja porque a Emanuele era no sábado. Sabe o que é Emanuele? Não. Era o Cine Privé, era na Band. Era um filmezinho pornô light. Pornô chanchada. Bem light, ruim, assim. Às vezes era 40 minutos pra fazer assim, peitinho, só. Nossa! Às vezes acabava o filme e você... Você fala, era isso? Acabou? Então você imagina, isso acontecia sábado para domingo, 3 horas da manhã. No dia seguinte você ia tocar na igreja. E aí tinha a irmã, que nós também tinha as nossas vandinhas dentro da igreja, que é a irmãzinha da revelação. Que ela via as coisas, entendeu? Eu não sabia. Ela... Jeová passava a capivara pra ela, entendeu? Mas ela via mesmo ou não via mesmo? Não sabemos. E esse negócio a gente nunca consegue saber, né? Se via, se não via. Porém, é uma coisa muito comum, né? Se você chegar numa igreja evangélica na periferia com 400 pessoas e falar assim, tem 10 pessoas aqui com nome sujo. Tem muito mais. Errou! Tem um adolescente punheteiro aqui, todos vão levantar a mão peluda, né?
Então, assim, a gente morria de medo. Eu lembro que uma vez um cara olhou pra mim e falou assim, ó, vejo lama em seus pés. Ele viu lama, como se eu estivesse afundando na lama. E aí me apelidaram de caranguejo por 1 ano. Sofri tanto com aquilo. Então, tipo assim, tinha essas birutices na igreja, a gente misturava muito. E o lance da música tinha muito disso. Não, você não pode tocar música fora da igreja, porque se a música não for pra Deus, é pro diabo. Tinha esse maniqueísmo, né? É o bem e o mal. Então, assim, se não for pra Deus, você não pode cantar, porque não vai ser pra ele. Ó, você não sabe, mas a Ivete Sangalo, ei, você sabe da música Poeira? É pó? Poeira do terreiro. Levantou poeira. Estão cirandando no terreiro. Presta atenção na letra. A minha sorte grande foi você cair do céu. Quem caiu do céu? Satanás. Entendeu? E, meu, é umas birulagens, mano. E aí você fica... Porque ali era a nossa Netflix, né? A gente ficava ouvindo. Aí você já viu a irmã que morreu 8 vezes? Teve uma irmã que morreu 8 vezes e foi pro inferno. Não. O inferno não quis, devolveu. O inferno. Aí ela ia contar as histórias na igreja, entendeu? Olha. Ela falava isso mesmo? O quê? Que o Que inferno ela não tinha quis? morrido 8 vezes? É, tem. O bruxo tio Chico, ele era bruxo e depois virou crente. Só que assim, ele falou que fez pacto da Xuxa, da Gretchen. Os caras usavam os nomes dos artistas. É real? Não, ou é show isso? É tipo parte do show, não é Vou te mandar o vídeo. E ele morreu, o bruxo. Não sei se foi Satanás ou se foi Deus, mas... Foi o demo. Foi o demo. Ele falou que a maçonaria... que ele estava no grau 33 da maçonaria, beijou até a cabeça do bode, falou que recebeu uma proposta da maçonaria de 360 milhões de dólares e ele não aceitou. 360 Bobinho. O bicho mentia, mas não ficava nem vermelho. E a gente, os bobão ali vendo e... Ai, é isso mesmo. E misturava as coisas. Era louco, porque assim, um dia eu ouvindo Djavan, eu senti o mesmo arrepio e a mesma emoção que eu sentia quando tocava dentro da igreja. E aí me disseram que... O que você acha que é isso? Isso é o diabo tentando copiar. Mentira! É sério? É o diabo querendo copiar Deus. Então, assim, você nunca tem uma saída. Você nunca tem uma saída. Só que, assim, cara, é a arte. É a arte. E a arte, ela não tem rótulo. A arte não tem uma religião, não tem uma placa. Então... Nem regra. Então eu acreditava piamente, Ju. Porque assim, eu fazia comédia com um personagem chamado Pastorzão, fazendo graça e criticando, fazendo uma autocrítica sobre coisas que acontecem dentro da igreja, a vaidade das pessoas, o ciúme, a inveja, o relaxo, a preguiça das pessoas, e fazia essas... Foram 600 vídeos, assim. Foram 200 milhões de visualizações no YouTube. Falando sobre essas coisas de dentro da igreja e brincando com essas coisas. E a galera não sacava muito bem essas críticas. O pessoal só dava risada e tudo mais. Só que o que acontece? Eu comecei a receber muita mensagem de pessoas vindo me agradecer por eu curá-las através desses vídeos de comédia. Que legal. Então eu fui me apresentar num lugar, teve uma família que viajou 100 km para me assistir, e o cara veio falar comigo com lágrima nos olhos, assim, falou, ó, eu estava em depressão, eu não estava saindo do meu quarto, fiquei trancado não sei quanto tempo, e o único acesso que eu tinha para o mundo exterior, fora do meu quarto, era no YouTube vendo seus vídeos. E aí ele falou, ó, seus vídeos me curaram. Quando ele falou isso, eu acreditei. E eu comecei a receber muita mensagem sobre isso. Só que qual que é o problema? Eu acreditava que os meus vídeos curavam as pessoas por causa do teor gospel. Porque era evangélico. Então, não era do tema. Não era do tema, exatamente. Aí um dia eu fui assistir o Whindersson comemorando 10 milhões de inscritos e ele falou que recebia as mesmas mensagens. E eu falei, caramba, como assim?
pô, eu curar a pessoa falando de coisas boas, sem palavrão, falando de coisas de Jesus, e o cara falando de caganeira, putaria, e curando as pessoas, tá ligado? Então, eu me questionei. Só que ao invés de jogar isso pra, é o Satanás copiando, tá ligado? Eu comecei a analisar isso e ver isso acontecendo diversas vezes. Diversas pessoas testemunhando isso, e cada uma de um nicho diferente. Então, um cantor, ele alivia alguém, um comediante alivia alguém, um pintor alivia alguém. E foi aí que eu falei, cara, por que você é tão arrogante assim? Que você acha que só o seu segmento funciona e os outros estão copiando, tá ligado? Foi quando eu comecei a me desprender disso e entendi que é uma bobagem você querer colocar a espiritualidade dentro de uma caixa e definir, é isso aqui, ponto final. Então, foi isso o começo da minha queda, né, para esse público, porque eu juntei 1,5 milhão de pessoas que pensam totalmente fechado, da forma que eu também pensava, e virei a chave, mudei a minha mentalidade. E foi muito louco, porque eu não acredito que a arte cure a pessoa. Eu acredito que a arte ajuda a pessoa. Eu não acredito na arte como terapia. Eu acredito na arte como uma ferramenta terapêutica. Sim. Então, assim, eu posso ajudar um cara depressivo com uma piada, mas eu não vou curar o problema dele. Ele precisa se medicar, ele precisa procurar um profissional. Então, eu vivi uma época que dentro da igreja o pessoal falava que, pô, você não precisa ir no psicólogo, quem tem Jesus não tem depressão. Sabe, você não precisa tomar remédio, Jesus é o médico dos médicos. Entende? Então, assim, você vê que a religiosidade, ela vai limitando, ela vai cerceando, ela vai cercando a pessoa e impede a pessoa de fluir para todo mundo, porque a arte é para todo mundo. E a arte, ela é um fluxo, né? E a vida, ela é esse fluxo. Parece que eu acabei de fumar um baseado, mas tipo... porque eu acredito muito nisso, assim, que o fluxo da vida é esse lugar sem barreiras. Porque eu acho que a espiritualidade, todas as religiões, quando você analisa, ela fala de fraternidade, ela fala de amor, ela fala de compaixão, ela fala de ajudar o próximo, das ações e tal. E assim, a base pra mim é essa. Então, essa parte não tem que ter limitação, porque o amor incondicional é sem condição. Então, a partir do momento que você começa a colocar limites e condições em algo, já não é espiritual, né? Já não é espiritual. E eu acho que o fluxo da vida, que pra mim, a arte... A graça do artista é quando você entra naquele estado de fluxo, né? Aquele estado de flow criativo que, de repente, as coisas acontecem e você escreve um texto, faz uma piada e, de repente, você fala, nossa, foi incrível. Nossa, uau, o que é isso? Né? Você já experienciou isso, né? Sim, pra caramba. E esse estado, pra mim, é a conexão com o seu próprio divino interno. E aí, eu acho que é nesse lugar que você consegue acessar essas informações que você traz pras pessoas que ela fala, cara, me curou. E às vezes essa cura é um insight, é uma virada de chave que nem que você teve, que você ouviu alguém falar, ou você dá risada de algo que pra outra pessoa é uma coisa super difícil de lidar, e ela fala, nossa, olha como ele lida bem com isso, talvez eu possa lidar bem com isso também, sabe? E então eu acho que a arte, ela tem esses dois lados, né? De quem faz a arte e se cura em si próprio, né? Porque, não sei, eu acho o que a gente tava falando antes da entrevista começar. Um artista é um apaixonado, né? Sim. Tipo assim, é uma pessoa que não vive sem fazer essa arte. A gente não pode ver alguma coisa que não dá dinheiro, que a gente já mergulha, né? Vai ter cachê? Não, eu vou. Eu quero. Eu topo. É o amor à arte, né? Sim. Tipo, tudo bem que a gente tem que pagar conta e tal, mas, tipo... Você gosta tanto de fazer o que você faz, que primeiro você faz, depois você vai ver o que vai dar, né? Então, eu acho que o artista não vive sem a arte. O artista é uma necessidade vital, eu sempre falo isso, assim. Eu não conseguiria viver sem fazer a arte. Tipo, eu fazia... Mesmo quando eu não vivia da minha arte, eu tinha que fazer sempre. E aí, eu acho que, como terapia, tem a parte de quem faz, né? Do artista que não consegue viver sem. E tem a parte de quem recebe. Que aí recebe a informação, né? Que é essa informação de cura. E eu acho isso mesmo, que esse negócio que você usou de ferramenta, o trabalho que eu faço é exatamente isso. Usar a arte como uma ferramenta
de autoconhecimento. De você pegar e falar assim, tá, tô entendendo que eu tô me sentindo triste, chateado, que nem eu falei, né, do poema do Demon, que eu tava sentindo medo, eu peguei e comecei a escrever, sabe? Então, usar a arte como uma ferramenta pra lidar com as emoções. Porque, assim, a real é que as emoções boas e ruins vão vir. Tipo assim, a gente não tá numa constante de paz, amor e alegria, né? Tem tristeza, felicidade, ansiedade, medo, angústia, nostalgia, saudade, enfim. E a gente vai oscilando e eu acho que a arte é uma super mega, pra mim, a mais importante ferramenta de lidar com a vida. Tipo, é isso, pra mim é isso, assim. Eu acredito que a arte é fuga também. Também. Eu sou uma pessoa muito comunicativa e interativa. Então, assim, eu tô na academia e aí a Carla Zola, que trabalha comigo, foi viajar para fugir um pouco, mas a gente combinou de se ajudar porque nós não gosta, né? Ah, então, ela que te pôs na academia hoje que você passou mal? Não, ela não, ela colocou um outro satanás para me ajudar e ia sair. Esse sim veio do Demo. Mas ela vai lá, 8 horas da manhã, ela tá na minha porta, buzina e fica esperando, e a gente vai pra academia e fica um obrigando o outro. Vai, 12, 13, vai, vamos lá. E aí eu tava aqui naquele negócio assim, ó, sabe aquela barrinha assim, ó, chata, aquela que faz assim, ó. 14, 15, acabou. Aí ela descansa aí, cronometrando, né? Descansa 60 segundos. Aí, mano, 60 segundos passou voando, né? Voando. Aí ela falou assim, ó, volta, bora, volta. Aí na hora eu já virei pro lado, assim, ó, tinha uma pessoa treinando do meu lado. Na hora eu virei assim, ó, como ela já tá há bastante tempo, ela trabalha comigo há 8 anos, ela olhou pra mim assim, quando ela viu eu virando, ela, sem interação, volta. Entendeu? Já ia dar porque, 7 tipo assim, minutos de descanso. O que eu consegui identificar hoje? Eu lembro de desenhar desde muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Minha família lembra de eu desenhando e fala que eu já, com 3 anos, eu já estava fazendo os rabiscos e tal, e mostrando. Buscando uma aprovação. Desde pequenininho. Olha o problema morando aí, né? Buscando aprovação. Olha o que eu fiz. Uau, tá lindo! Nossa, você pode trabalhar no Maurício de Souza. Eu lembro disso. Você tinha aprovação, então? Oi? Você tinha aprovação? Então, eu buscava através da arte, porque talvez estava faltando em outro lugar. Tá. Então, eu tive algumas questões familiares que eu não era o original de fábrica. O meu pai, de criação, casou com a minha mãe quando eu tinha 9 meses. Eu era de outro pai. Original de fábrica. Entendeu? Então eu era diferente dos meus irmãos. Os seus irmãos eram filhos do eu tinha os irmãos original, meu outro irmão, que era Xing Ling, e as outras 2 irmãs do outro lado. Então, assim... Calma, então você tinha um irmão que também não era original de fábrica com você. Tá. Menos mal, né? E tinha 2 irmãs do outro lado. Tá. Então, se liga, minha mãe casou com meu pai, ela tinha 2 filhos, eu e meu irmão, e ele tinha 2 filhas. Eles casaram e fizeram mais 2. Vocês são Isso. 8? Peraí. Calma. Eles tinham 2. Ela tinha 2, eles tinham 2. 2, 4. E aí tiveram mais 2, 6. Vocês são em 6. 6 com os pais, 8. Quando vai no restaurante é 8. Isso. Tá. Fora os agregados. Então, assim, eu lembro desde sempre que eu me sentia diferente. Eu me sentia deslocado. Então, eu tenho, por exemplo, o complexo... Eu sempre tive complexo de inferioridade. Sempre. Então, eu ia na praia com a minha família, eu não tirava a camiseta, eu era magro ainda. É mesmo? Que loucura. Eu fui engordando dentro da roupa. Então, é psicológico. Tem uma parada totalmente psicológica. Emocional, né? E eu entendi que a arte foi minha fuga. Minha fuga dos problemas e minha busca por aprovação. Então, eu tô tentando todos os dias me conhecer cada vez mais. Eu tenho 38 anos, sei que tô velho, mas eu ainda tô tentando me conhecer. Então, eu sei que eu tenho TDAH, que
muitas vozes na minha cabeça o tempo inteiro, então a criatividade, ela é aguçada mesmo. A gente tá o tempo inteiro criando. Só que ao mesmo tempo que a gente tá criando o tempo inteiro, a gente tá abandonando e criando outras coisas. Então você pinta um quadro pela metade, larga, vai para outro. Então eu tenho isso. Tô tratando isso, tô buscando entender isso, tô fazendo minha terapia, tô tomando meu remédio para ansiedade, as vozes estão se calando um pouquinho. E meditar, você tá meditando? Eu preciso melhorar isso, mas assim, quando eu deito, eu coloco no Google aquela vozinha falando assim: agora suas pálpebras estão ficando pesadas. Sinto o ar passando por todos os seus vasos sanguíneos. Olá, eu sou essa vozinha. E aí caio no gemidão. Ai, mano. Pra mim cair no anúncio do YouTube. Dá vontade de matar, dá vontade de morrer. Nossa, hoje mesmo eu tava... 3 anúncios. Eu falei, pelo amor de Deus, você tá lá meditando. Ei! Você que usa o YouTube para meditar. YouTube Premium. YouTube me patrocina. Ou monetiza mais esse vídeo. Então, assim, na escola, eu tive muita dificuldade. Eu tinha dificuldade de copiar a lousa. Eu tinha dificuldade porque eu perdia todos os cadernos. Então, cada dia eu parei de levar caderno para a escola. Eu pedia papel emprestado para os colegas e tal. E eu desandei total. Não terminei o ensino médio. Eu fiz primeiro colegial, segundo parei. E posso falar uma coisa? Isso eu acho uma coisa muito importante, porque eu acho que o nosso instituto, sei lá se fala assim, tá vendo? Não estudei também. A maneira de estudo hoje em dia, eu acho ela surreal, porque assim, eu também, a vida inteira fui artista, a vida inteira fui muito mal na escola, mal mesmo, tipo, essa psicóloga que falou pra eu ir na Wandinha, ela falou assim, você precisa se tratar, porque assim, você acha realmente que você é uma jumenta, e eu achava mesmo que eu era um jumento, uma burra, não servia pra nada. Arte não dá dinheiro, eu desenhando na aula tirava papel da minha mão e batia na minha mão, e chefe, minha mãe que não vai dar dinheiro, isso não serve pra nada. Eu falava, mas eu gosto de artes, mas não serve pra nada, não adianta em nada e tal. Então, eu acho uma crueldade com 50% da população que é artista, o estudo que é feito hoje. Que, tipo, é o português, matemática, física, química, que você não usa 90% das coisas que te ensinam ali. Artisticamente, você é totalmente bloqueado, totalmente podado por professores de artes ainda, que viram pra você e falam, isso aí tá feio, vai se fazer melhor. Ou seja, uma pessoa que totalmente não entende de arte, que é uma expressão emocional, né? Uma válvula de escape de fuga também de uma realidade ardilosa, dolorida, que cada um tem a sua. Então, eu acho cruel É instituto de ensino? Sistema. O sistema de ensino. Bom, não sai essa palavra, não vai. O sistema de ensino é cruel. Os caras do instituto tão triste agora. Ninguém se ofendeu, porque não existe. O modelo de ensino é louco. Eu vi um vídeo no Facebook que fala assim, tudo evoluiu. Os carros evoluíram, a televisão evoluiu, a internet, tudo mais. E os estudos continuam do mesmo jeito. Um cara lá na frente, uma lousa, e é isso, e segue, ponto final. Total. E eu não sei também quem que eu tava vendo, que ele falou assim, cara, essa maneira, esse sistema de ensino, ele nasceu, tipo, com a Revolução Industrial, que era, tipo, o começo de máquina e Fordismo, né? Põe a peça, o outro faz isso, o outro faz aquilo, vai indo, né? E tudo é isso. Primeira série, despeja conhecimento. Segunda série, o mesmo conhecimento. Terceira série. E não existe unidade, não existe um ser, né? Existe um controle, de novo, daquele lugar de medo e punição pra você fazer o que eles acham que você tem que fazer. Não existe individualidade. Tipo, eu sempre fui artística, né? Assim, eu olho a minha história, era assim, todo o tempo livre que eu tinha era desenhando, escrevendo, fazendo massinha, argila, era tudo voltado pro mundo artístico. Comendo tijolo, batendo a cabeça na parede. Mas assim, era tudo artístico, sabe? E eu até os 20 anos não sabia que eu gostava de artes. Entende? Tipo, você fala, olha que louco. Tipo, você é tão bloqueado a ser permitido gostar de artes e de achar que aquilo é útil e de se ver possível trabalhando com aquilo, que você fala,
vira um bloqueio tão grande, né? E você não experimenta as coisas, você não tem oportunidade de experimentar as coisas. Isso, e é um reflexo na vida. Você imagina, minha filha tirou 0 na aula de música. E a minha filha toca batera, minha filha já tocou teclado, minha filha já gravou um samplerzinho, ela tem um estúdio na garagem dela e o pai dela é músico. Como que então, porque tinha que tocar o cai-cai balão naquela bosta daquela flauta doce. Aí, caramba, é tão engessado, é tão limitado que a própria criança acaba se sentindo incapaz porque tinha que ser aquilo, tem que ser aquilo. Então não tem uma liberdade, não tem não olha como um macro, é um negócio assim, ó, só tem que cumprir isso aqui, fazer isso aqui acontecer e ponto final. Essa pandemia, ela desestruturou muitas escolas porque os professores não têm, muitos professores não conseguem gravar um vídeo. Não consegue gravar um vídeo, porque ele está acostumado com isso. É isso aqui, eu venho aqui, eu falo, e não sei, como não estão filmando, eu posso falar meio que... As pessoas não se prepararam para isso. Então, eu passo muita dificuldade com a minha filha, a Bruna, ela tem 11 anos e ela é fora da caixinha, ela é muito parecida comigo, entendeu? Então, a gente passa muita dificuldade, porque ela é extremamente inteligente, mas se sente totalmente incapaz dentro da escola. Então, eu não acredito que seja só uma questão de ser artista. Foi o que eu falei, tem o lance do TDAH, hiperatividade e outras coisas que eu acho que ainda bem que hoje a gente tem mais conhecimento e a gente consegue mais informação para se conhecer melhor. E aí vem a minha crítica à espiritualidade. Que é onde a galera acaba exagerando e é onde eu venho com o meu ceticismo e hoje eu prefiro pôr o pé no chão, que é sempre achar que, pô, meu filho é agitado, é alguma coisa, tem que dar um banho de não sei o quê, tem que fazer isso aqui, aí se é na católica é 20 Ave Maria, se vai na evangélica não tem que dar o dinheiro, né? Se vai na outra não, é banho de não sei o quê, tem que... Então, caramba, nem sempre é espiritual, às vezes é só uma questão de adaptação e de entender que nós somos diferentes. Porque eu acho que isso também é o bonito da arte, é a diferença. 100%. Se eu for agora no seu ateliê e você me der uma tinta lá, não vai ficar igual. Por mais que eu já desenhe, por mais que eu tenha uma forma de me expressar. Então, essa liberdade, parece que a cultura e esses padrões, que tudo é padrão. Hoje não, né? Desde que o mundo é mundo, tudo é padrão. O relacionamento é padrão, por isso que hoje tem tanta homofobia, né? Cor é padrão, por isso tem tanto racismo. Então, assim, esses padrões que são impostos vão fazendo você se bloquear. Aí vem a questão do bloqueio criativo também, né? Tipo, caramba, imagina, eu mesmo com toda a minha criatividade, com a minha cabeça a milhão e com todos os meus talentos que eu sei que eu tenho, o meu maior inimigo sempre foi o perfeccionismo. Não tá bom, não tá legal. E eu posto as coisas, eu postava as coisas com dor, não quero postar. E aí a galera, isso é incrível, isso é muito bom, isso é muito legal. Mas se uma pessoa criticasse, era ali que eu ficava. Ai, vai pro coraçãozinho. Entendeu? Então eu acredito que a espiritualidade, ela precisa estar totalmente ligada, com a realidade. Sim. Então, hoje, o que eu enxergo, Ju? Que não tem nada mais espiritual e nada mais incrível do que você ter empatia, do que você ter compaixão, do que você ter sensibilidade de olhar uma dificuldade, de entender. Pô, eu tô no meio da comédia, que é um meio machista pra caramba, que é um meio racista pra caramba, que é um meio que quer falar tudo
que acha que tem direito de falar tudo. E por mais que são, o que eu vejo, assim, né, pessoas muito sensíveis, porque o artista, ele é mais sensível, não tem como, esse lugar de ofensa, né, e do riso em cima da ofensa, né? Sim, assim. sim. Então, faz 10 anos que eu faço comédia. A minha comédia sempre foi depreciativa. Então, também é uma forma de aceitação. Sim. Se eu fizer uma piada aqui de gordo, você vai dar uma risada e a gente vai ficar de boa, porque eu já fiz a piada. Então, ele é de boa, ele é tranquilo e eu venci. Entende? Então, assim, o bullying que eu sofri na infância, na escola, hoje eu morro de medo, porque eu tô vendo minha filha também passar um pouco por isso, porque ela é muito tímida, porque ela tem essa cabeça diferente. Eu tenho medo que ela passe a mesma coisa, entendeu? Então, esse bullying que eu passei na escola, eu consegui meio que reverter isso fazendo piada, desenhando. Então, usando a arte como um mecanismo de defesa, como um mecanismo, às vezes, de ofensa, e como um mecanismo de fuga e de aceitação. O pessoal começou a fazer fila para eu fazer caricatura dentro da escola. Que legal. Entendeu? Só que isso não me rendeu boas notas. Entendeu? Sim. E nem a valorização da escola, porque isso que eu penso, se a gente tivesse um sistema de ensino que fosse valorizar o indivíduo, porque o que eu acho a gente está indo para um caminho de máquinas. Não tem como negar que em 30, 50 anos, já tem um estudo, né, que 70% das profissões vão ser substituíveis por máquinas. E máquinas são robôs pré-programados, que obviamente devem ter humanos por trás, mas claramente muito menos do que antigamente. Enfim, se a gente for seguir essa teoria, né, de que vão ser substituídos por máquina, o que nos diferencia? A essência de cada um, a criatividade, o que de fato cada um é, a maneira que a pessoa age, o amor ao próximo, a fraternidade, enfim, quem você é, né, a sua essência. Porque o que você vê hoje, assim, que eu acho que o artista, ele consegue, de uma certa forma, ele precisa quebrar padrões. Porque ele não é aceito, né? Tipo assim, eu acho que o papel do artista vem muito desse lugar de quebrar padrões porque o padrão é mais fácil. Você tem uma sociedade que te coloca muitos limites e que te fala, faz isso, faz aquilo, casa assim, casa tal idade, tem filhos em tal idade. E tenha empregos seguros, que te paguem o seguro de saúde e tal. E aí, na hora que você pega e fala assim, tem algo maior dentro de mim que eu preciso fazer, que eu preciso expressar, que eu preciso falar pro mundo, você vai contra a sociedade, você vai contra todos os artistas desde os primórdios, né? E aí, quando você faz isso, você tá sendo você. Você tá vivendo a sua essência, né? Porque existe algo mais forte do que você. Por que eu comecei a falar tudo isso? Não lembro. Mas é o seguinte, o artista sofre muito no nosso país. E existe uma problemática. Como o nosso país é muito novo, e é um país... Eu acho que o Brasil é um país muito imaturo. Sim, com certeza, em termos sociais. Então a gente não sabe lidar com algumas situações, e aí a liberdade que a gente está falando agora, que seria algo legal, que seria algo bacana, acaba sendo usado de uma forma errada. Então, por exemplo, a gente podia discutir aqui homeschooling, né? Então, para que eu posso sentar com a minha filha e preparar um negócio muito legal e dedicar um tempo para ela e tudo mais. Aí eu caio no lance da doutrinação, do que eu acredito, e eu transmito da forma que eu acredito. Você imagina hoje se fosse liberado o homeschooling no Brasil e o próprio pai pudesse educar a criança? Se eu sofri e se eu fui tão alienado frequentando uma igreja só de domingo, você imagina o tanto de criança que vai se tornar um adulto péssimo por causa dos ideais do pai dentro de casa, que acredita que a Terra é plana. Que acredita que... Imagina isso, sabe? O pai ensina isso pra criança. Entendeu? Tipo, caramba, eu vou ensinar pra você, hoje a aula vai ser sobre... Tá, e aí você vai contar como? Você vai falar...
Você vai contar a história do Hitler e vai falar que ele era legal, tá ligado? Porque tem gente que acredita que tem gente que tem justificado algumas coisas. Então, assim, essa liberdade é muito complicada, porque quando que a gente vai chegar nesse nível de maturidade de confiar a educação para os nossos filhos e de entender que ele pode ser quem ele quiser, que ele pode fazer o que ele quiser, porque é aquele negócio. Tênue, né? Minha filha vai fazer um desenho e o desenho dela não segue o padrão do que é um desenho bonito. Eu vou falar o quê? Que tá feio? E aí eu vou bloquear a criatividade dela, porque Mas aí você também não vai ensinar técnica e dizer, tipo, sei lá, ela tá fazendo com aquarela sem água, vamos supor. Aí você vai falar, não tá feio, mas você pode fazer... Mas né? isso tipo é o trivial. Só que quando a pessoa não gosta... Porque tem muito disso. Se na escola tem, eu não sei se você viveu isso, tem professor que falava sobre um assunto e ele falava, ó, é isso aqui, eu não gosto disso aqui, mas isso aconteceu. Eu não gosto daquilo ali, não, eu acho que o certo é isso aqui, e às vezes acaba expondo a opinião pessoal numa coisa que era para ele ser imparcial. Sim, que nem notícias, né? Tipo então, assim... hoje a gente escolhe o que a gente quer ouvir. Quando se fala de política, tem rádio, tem emissora de TV. Tipo, quero ouvir de direita, quero alguém que compactue com o que eu penso. Não, vou ouvir de esquerda. E é louco que eles têm sido, na internet, alimentados diariamente, e não dá para rebater, porque a verdade é aquilo que ele recebe, a verdade é aquilo que ele alimenta. E o próprio algoritmo, né? Tem aquele documentário de algoritmos que diz que o próprio algoritmo, para te manter mais tempo na tela, que é como eles ganham dinheiro, eles começam a colocar nessa tela coisas que... te agradam. Que te agradam, exato. Então, se você é de direita, vai ter só coisa de direita. Se é de esquerda, só de esquerda. E aí começa essa polarização bizarra, essa guerra, enfim. E furar a bolha é uma coisa muito difícil, porque você imagina o que eu passei. Eu estava totalmente envolvido num meio que todo mundo pensava exatamente igual. E uma hora eu chego e falo assim, não acredito que seja dessa forma. Você é o rebelde, você não presta, você é demonizado. Mas quando eu fui expulso. pra minha área espiritual, que eu virei e comecei a falar, cara, tipo, porque é isso, a minha família era totalmente contra, que bizarro, que coisa louca, essa coisa de gente doida e tal. E aí eu fui, tipo, cara, eu vejo, as coisas acontecem, tipo, não posso negar uma coisa, tipo, porque assim, a partir do momento que você não vê, você fala, talvez não existe, mas a partir do momento que você começa a ver, começa a ter provas de algo, você fala... Você pode não ver, mas pra mim é real, né? Então você começa a entrar nesse conflito também, né? De tipo, eu vejo, eu acredito e a família tá contra. E você tem que quebrar essas barreiras por algo que você é. Mas eu acho que, de uma certa forma, todo esse processo que a gente vive, que às vezes é desafiador, né? O bullying, o eu nunca ter podido pensar em arte quando eu era pequena, enfim, todas as dores que a gente passa, parecem muito piegas, mas quando a gente olha pra trás, a gente fala, tá, hoje em dia eu trabalho com desbloqueio criativo porque eu fui tão bloqueada criativamente, porque eu não pude nunca nem pensar em viver de arte, porque eu nunca nem pude exercer a minha arte, porque não existia espaço, que hoje é como se eu falasse assim, cara, eu descobri um caminho que sim, eu posso viver da minha arte. Hoje eu vivo 100% da minha arte. E aí eu pego e falo assim, eu não posso não contar pras pessoas qual é esse caminho, entende? Tipo, eu acho que é um pouco o processo que você viveu também, de virar e falar... Eu dei aula outro dia pra um grupo e tinha uma criança de 9 anos. E aí, um dos meus exercícios é no fluxo criativo, né? A gente faz uma meditação, a gente entra nesse espaço... de fluxo, de conexão consigo, com o seu coração e tal. Energia. Se quiser, a gente faz depois. Você trouxe alguma coisa pra tocar ou eu tô doida? Não. Não? Ah. Não, porque eu achei que você tinha trazido o violão. Não sei porquê. E aí... E depois que a gente Tá vendo coisa já. Começou. Você não tá vendo aqui? Você não... Uma bateria aqui... E aí a menina de 9 anos, 8 anos, sei lá, novíssima, ela falou assim, ai, foi tão bom, tipo, eu pude
pintar do jeito que eu quis, porque a minha professora disse que eu pinto tudo errado e que tava feio. Ela tava assim, triste, ela não queria mais pintar, sabe? E eu falei, cara, ela tem 8 anos, sabe? Tipo, eu vivi isso a vida inteira e é horrível você não conseguir se expressar, porque no fundo é a válvula de escape. Aí a hora que te tiram isso, você não tem mais como pôr isso pra fora. E é a tal da emoção que vai vir de qualquer jeito. As emoções vão vir, né? Então, eu acho que tira esse poder pessoal das pessoas, porque eu acho que quando a gente tá num lugar de muitas regras e muitas limitações, o lance é a culpa. Então, você é manipulado pela culpa, né? E pela culpa e pela punição que vai ter a partir da culpa, do algo que você fez errado que não tá dentro das regras que foram ditadas pra você. Mas você lembra lá atrás, há 30, 40 anos, uma pessoa que chegasse em casa e falasse que estava cantando era prostituta. Exatamente. Entendeu? Hoje, a galera não entendeu ainda. Em 2023, nós ainda estamos passando por isso, porque as pessoas estão o tempo todo julgando. Não, a menina tá fazendo um OnlyFans, ela também é isso. Uma mulher tá dançando no TikTok com a roupa curta, já é convite, ou ela tá vendendo alguma coisa. Então, assim, a gente ainda tem muito a evoluir e a crescer. Mas assim, eu queria te fazer uma pergunta, eu sei que o podcast é seu, mas você chegou a sofrer alguma vez na sua vida por ver alguma coisa assim com essa mediunidade de tipo, para com isso, você tá com problema, vamos... Não, familiarmente não. Porque o que aconteceu? Quando eu era muito pequena, eu gostava muito desse tema. Que nem essa carinha que você fez pra mim, assim, tipo, me conta. Eu fazia isso pra todo mundo que era espírita. Porque a minha única referência de espiritualidade eram os espíritas e minha tia era espírita. E aí, então, Então eu não vi espírito quando eu era pequena. Eu comecei a ver mais velha, com uns 18 anos, depois de pedir muito. Que você fala que pede pra não ver, isso ajuda. Eu pedi ao contrário, eu queria ver. E eu lembro de coçar o olho pequeno, tipo, cadê? Por que eu não vejo, sabe? Então sempre foi uma coisa muito latente. E aí, quando eu sofri foi quando eu morei fora há muitos anos, morei 7 anos lá. E lá eu desenvolvi muito esse lado espiritual. A Wandinha falava, você tem que meditar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Eu desmaiava muito. Mesmo? Desmaiava muito. E eu não entendia por que eu desmaiava. E aí, hoje eu sei, porque quando eu começo a receber energia, que eu começo a receber esse lugar de informação, é a mesma sensação do pré-desmaio. E aí eu desmaiava muito. A Wandinha também começou a mediunidade dela desmaiando muito. Aí ela falava assim, isso é só a mediunidade, você tem que trabalhar e tal. E eu não queria trabalhar, eu falava assim, Wandinha, eu não quero, porque ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria, eu tinha medo. E aí comecei a trabalhar e comecei a ver. E eu vou ser sincera, eu tive muita sorte, assim, todos os espíritos que eu vi, assim, sem querer ver, porque hoje em dia eu abro esse campo pra poder ver determinadas coisas. Mas... Não é o 24 horas, você tem que liberar o... Não, só em momentos de muito pay-per-view. Eu preciso me conectar, me concentrar, e aí eu consigo acessar, mas eu só acesso... Não é uma brincadeira, entendeu? É um negócio sério, tipo, você entra pra determinadas coisas, pra fazer desbloqueio criativo, pra acessar o campo da onde vem as raízes dos bloqueios criativos da pessoa e tudo mais, de um lugar mais sério nesse sentido, terapêutico. E como que você lida sendo irmã de um comediante? Porque brincam muito com isso, né? Tem problema ou pra você é de boa? Como assim? Não entendi. É tipo umas brincadeiras sobre o assunto. Não, ele nunca fez muito, sabia? Mas você não liga? Não. Se a pessoa brincar com isso, por exemplo. Depende da brincadeira, talvez? Não ligo, zero ligo. E você? O que você acha? Ele falou que foi de boa. Nossa, o time foi perfeito, que a câmera tava bem... Um time perfeito. Ele te mandou um beijo. Ah, para! Para! É mentira. É brincadeira. Mas aconteceu uma coisa comigo no ano passado que eu queria abrir aqui pra você em primeira mão, exclusivo. Exclusivo. Eu lembro do Danilo Gentili. Exclusivo. Eu tive 2 perdas ano passado que... Lembra que eu falei que a arte era uma fuga e tudo mais? Em 2015, eu perdi a minha avó e eu era muito próximo dela, gostava muito dela, tinha um carinho, um lance bem maternal com ela. E quando ela faleceu, eu estava gravando.
Então vieram falar, ó, sua avó tá mal, e o médico falou, ó, se quiser se despedir, agora é a hora e tudo mais. E na hora eu falei assim, eu não vou. E continuei gravando. E a galera até achou, caramba, ele tá gravando um vídeo de humor, dando risada e tal. E aí saiu de lá, eu fui numa lanchonete com os meus amigos, distrair, porque eu não queria pensar nisso. Eu não queria pensar nessa perda. E ano passado eu tive essas duas perdas que foram perdas importantes, que foi o meu pai, que é esse meu pai de criação, e o meu sogro. Então, duas figuras muito fortes na família. E eu achei que, mais uma vez, eu iria conseguir fugir e eu não ia me focar nessas perdas e tal. E eu tive muita insônia, tive umas crises de ansiedade, falta de ar e tudo mais, e estou me medicando agora. E eu percebi que o que eu fiz? Eu parei muita coisa minha e foquei em uma arte, em uma só arte, que meio que me aliviou num momento ruim. Então, o que acontece? Eu fui tocar junto com o Patrick Maia há 1 ano. E quando eu fui tocar com ele, o meu pai foi internado e o meu sogro estava internado. O meu pai descobriu um tumor e o meu sogro pegou Covid. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fui tocar com o Patrick Maia, com a galera da banda Que Nunca Se Viu, que a gente tá tocando até hoje, faz 1 ano. E aí o que eu fiz? Eu comecei a largar outras coisas. Então parei um pouco meu podcast, parei de ir nos podcasts como convidado. Eu percebi que eu fui largando coisas, inclusive coisas que sustentavam a minha casa, e fiquei nesse projeto da banda sem ganhar nada e ainda investindo. E aí, analisando, avaliando agora no final do ano, eu percebi que foi isso, que foi um lance tipo, como eu tive esse primeiro aviso do que ia vir e do que ia acontecer na banda, e ali é algo onde eu me realizo artisticamente, eu acho que eu abracei isso, só que aonde que eu me prejudiquei? Eu me prejudiquei porque foi como eu falei, como era um projeto novo, eu não estava ganhando dinheiro e eu abri mão de outras coisas para focar só nisso. E ainda sofri porque tecnicamente a banda não é minha. Então eu queria o meu som, eu queria o meu detalhe, eu queria a minha expertise numa banda que começou agora. E eu larguei a minha parte musical e fui para esse projeto musical. Então você vê que às vezes a gente até culpa os outros, porque eu cheguei nesse ponto de culpá-los porque não estava rolando da forma que eu queria, porque eu coloquei toda a minha energia nisso. E eu acredito que eu fiz isso por causa dessas duas perdas, entendeu? Sim. E eles... E eles estão... Né? Total. Eu acho que quando a gente lida com uma dor, né? Independente da dor que seja, a gente busca ferramentas para sobreviver, né? E eu acho que a gente também tem essas crenças societais de que o tempo todo a gente precisa estar produzindo e fazendo dinheiro e ganhando mais. E a gente esquece das coisas que dão prazer pra gente. E de se cuidar. E eu acho que hoje mesmo eu sentei pra meditar e eu tava me sentindo culpada, porque eu cheguei em São Paulo, é muita coisa, eu sinto que eu preciso dar atenção pra todo mundo e tal, e aí eu às vezes sou grossa com alguém da família, ou não sou a pessoa que eu gostaria de ser, e aí a gente começa a se chicotear, né, de tipo, pô, deveria estar trabalhando mais, deveria ter focado no podcast, não deveria... Mas às vezes eu acho que a gente precisa se cuidar, sabe? A gente precisa fazer o que o nosso coração pede, de repente... Foram duas perdas importantes, né? Dor importante e, às vezes, o que você precisava era daquilo, né? Tanto que foi o que você fez. Provavelmente o seu espírito precisava estar ali, cuidando de você, pondo pra fora, liberando essa dor e digerindo essa dor, né? Pra que você talvez volte agora pros outros projetos mais fortes, ou que você vire e fale, não, eu quero a minha banda, ou eu quero continuar, não importa. Mas eu acho que a gente precisa passar por um processo de ser mães de nós mesmos, sabe? De se acolher.
de não se julgar. Porque se a gente tem tanto julgamento no mundo, tanta crítica, tanta chicoteada, é porque a gente não faz isso com a gente, sabe? E a gente só consegue ser amoroso com o outro quando a gente ama a gente mesmo. A gente só consegue ser bom pro mundo quando a gente é bom pra gente primeiro, né? Então, eu tenho trabalhado muito isso nos meus cursos e tal. Esse amor próprio mesmo, de me acolher. E eu acho que esse lance que você falou da arte, do perfeccionismo, acho que é um lance de todo artista. E tem uma coisa que eu falo muito no meu curso, que é a oportunidade no erro, né? Que eu pinto de uma maneira muito intuitiva. Eu sei pintar também para encomenda, fazer coisas específicas. Mais artesanais. Mais de acordo com o gosto do cliente. Mas o que eu gosto mesmo, que me dá tesão mesmo, é pintar fluidamente. É o que sai de dentro, não de fora, né? Exatamente. Então, eu medito, conecto. E quando o cliente confia, ele recebe a arte que ele precisa. É engraçado porque chega uma arte que a pessoa até fala, meu Deus, como você sabia disso? Chegam palavras, chegam imagens, enfim, é super legal. Mas o que eu ia dizer é que na hora que eu tô pintando... Faz um quadro pra mim. Eu faço. Mas eu vou pagar com arroba. Com arroba? Gosto, pode ser também. Stories. Boa. Reels. Pagar com arroba é muito bom. Nova forma. Ficou tipo, arroba. Então. E aí, o que eu gosto muito é... Hoje em dia, na hora que eu tô pintando, eu inverti a chave. Então, por exemplo, se eu erro algo, ou seja, eu fiz um traço e a tinta foi pro lugar oposto, ao invés de eu pensar, puta, errei, que merda... Nossa, eu falei bastante palavrão, né? Putz, que porcaria, putz, grila. Poxa vida. Carambolas. Carambolas é muito bom. Eu penso, cara, então se pá não é por aqui, é por aqui. E aí eu pego aquele erro e continuo a partir dele, entendeu? Sim. Lembra aquela brincadeira de fazer um cisco de olho fechado e depois você ter que inventar alguma coisa em cima desses riscos? Eu gostava pra caramba de fazer isso. É muito bom, é isso. Eu tenho um lance muito do improviso. Eu gosto muito do improviso. E eu me cobro muito para que esse improviso não seja uma preguiça de preparar. Entendeu? Eu me cobro o tempo inteiro. Tipo assim, você tá sendo preguiçoso ou intuitivo? Né? Porque eu fiquei um tempo me apresentando, por exemplo, até para vencer alguns bloqueios meus, já que você fala de bloqueio criativo. Ei, que é o curso Arrasta Pra Cima. Olá, o arrobinha dele já tá começando, já começou! Como eu fiquei muito tempo fazendo arte nichada para uma galera, que é a galera do gospel, a galera religiosa e tudo mais, quando eu saio, eu me deparo com um bloqueio assim, ó. Você não tem graça para um novo público. Você não tem graça para uma outra galera, entendeu? Entendi. Vamos fazer uma meditaçãozinha aqui. Então, aí sabe o que eu fiz? Tocando com o Patrick me convida para participar do Atacadão do Minhoca, que acontece sábado e domingo no Clube do Minhoca, onde são vários comediantes fazendo 6, 7 minutos de texto. E ali eu falei, aqui eu vou testar outras coisas até parar de falar sobre igreja, ou sobre coisa de crente e tudo mais. E foi totalmente kamikaze, porque eu vi ali os comediantes escrevendo e eu puro. Os caras, você não vai escrever, você não vai... Você vai falar sobre o quê? Não sei. Você subiu no palco sem saber o que você ia falar. Eu subi no palco 8 vezes, sem saber, e todas as vezes... Foi muito bom, todas as vezes a galera curtiu pra caramba e todas as vezes algum comediante veio falar comigo, cara, que texto, que legal e tal. Só que assim, eu acredito que a arte, mesmo com esse poder e mesmo com essa espiritualidade que eu acredito nessa divindade com a arte, eu acredito que essa capacitação, eu acho que ela também faz parte desse processo. Sim. Porque quando você começa a dominar, quando você começa a entender, é como a música, né? Às vezes acontecia isso na igreja, de tipo uma pessoa vir falar, olha, talvez eu cantar um pouco desafinada, mas é porque Deus falou para eu cantar, eu senti no coração, e aí o pessoal vinha e falava, uau, se Deus mandou,
Às vezes Deus gosta do negócio mais ruim, mas foi mais, né? Porque ela não adianta também cantar bem, mas ser uma puta. Tipo assim, já julgava o outro. Já julgava outra pessoa. Até ele escutar, sair desafinado aqui e chegar afinado lá. Lógico, são as ondas. Então assim, o improviso, esse lance intuitivo, ele é muito bom. Mas quando ele é combinado com a técnica, aí você tem a fórmula mesmo do sucesso. E o sucesso é muito louco, porque às vezes a gente começa a fazer pensando na demanda. Eu acredito que, como todos os padrões que a gente vive, o capitalismo é essa coisa do demônio, né? O capitalismo é coisa do diabo mesmo, viu? O diabo tá aqui hoje. Porque é o tempo inteiro, cara. É o tempo inteiro, velho. Vai aumentando, aluguel aumenta, o preço das coisas aumenta e nada... Cara, o tempo inteiro você precisa de dinheiro. E aí é quando a gente começa a meio que se prostituir. Pô, eu faço um quadro intuitivo e espero alguém vir e comprar esse quadro, ou eu faço um monte de quadro de tucano e vou vender ali que eu sei que a galera curte muito. Então, mas aí eu acho que a resposta é igual que você acabou de falar. Meio a meio, né? Porque eu acho que a gente tá na Terra, então eu acho que a gente vive uma realidade dual, não tem como negar. O bom e o mal, o certo e o errado, a técnica e o intuitivo. E aí eu acho que por a gente estar aqui, o tal do caminho do meio é sempre a resposta, né? Porque eu acho que só o intuitivo é o que nem você falou. Se você não tivesse a base de anos escrevendo, anos de comédia, anos de técnica, né? Pra estar ali no palco escrevendo, fazendo, sabendo o resultado que te dá no palco, você hoje consegue fazer de maneira intuitiva porque você teve essa técnica. Nunca é do nada. A sua intuição, ela não veio... Ai, baixou, ele é especial, vou vir, né? Hoje, por exemplo, eu consigo pintar uma aquarela intuitiva, uma parede de uma maneira intuitiva, por conta da técnica que eu estudei. Sim. Por conta de ter essa noção técnica. E aí, o flow, né? O fluxo criativo, ele entra nesse lugar da união da técnica, da mente e da emoção, da técnica, da intuição. E é esse caminho do meio. Então, gosto muito, né, dessas nossas dualidades, quando a gente acessa esse lugar central mesmo. Que é esse fluxo que passa pelo nosso canal central. E aí você recebe o que precisa ser feito, mas você precisa pendular, né? Pra você chegar nesse caminho, você precisa uma hora aí só pro intuitivo, que nem talvez dentro da igreja, no máximo da igreja, pra fora da igreja, pra depois você falar, não, talvez um caminho aqui do meio, né? Sim, sim. E eu pensei, no final do ano passado, eu fui gravar uma parada com a banda que nunca se viu. A banda chama A Banda que Nunca Se Viu. É, a banda que nunca se viu. E quando eu fui gravar, eu me irritei com algumas coisas técnicas. E eu me irritei muito com aquilo. Só que ao invés de explodir, eu canalizei a parada e entendi. Não é o seu trampo esse. Esse é um outro trampo seu, que você pode fazer muito bem. Só que você não precisa abrir mão do seu. No seu, você faz do jeitinho que você quer. Nesse, abre mão e faz um pouco mais do jeito que outras pessoas querem. Porque você não tá no seu, você tá no outro. Então, não é desistir. Tem muita gente que acaba desistindo. Então, no momento, às vezes, pô, tô bravo com isso, vou sair. Não, é colocar cada coisa no seu lugar. E de repente, eu já passei, acho que todo artista tem isso de querer as coisas do seu jeito. E de repente, às vezes, quando você tira esse lugar de controle, solta, e você fala, pô, a ideia do cara realmente melhorou a minha, putz, foi legal, né? Você sempre cresce ouvindo. Você sempre cresce ouvindo. Aí o que eu fiz? Gravei do jeito que eles queriam e no final ficou bom. E aí eu marquei um ensaio na outra semana com a minha banda. Fazia tempo que eu não tocava, chamei os caras, vamos. Passei minhas músicas para eles. Quando chegou no ensaio, eu falei, vocês ouviram as músicas? Eles, lógico, porque a gente é músico. Sim, ouvimos. Porque eu já estava me acostumando com a nossa pegada da banda que nunca se viu, que é um negócio mais assim, não ouviu, vamos tirar agora, vamos criar agora.
E aí o menino contou e eles tocaram a minha música do jeito que eu queria. Eu parei assim, com 20 segundos de música no estúdio, assim, parei, comecei a gritar e falei, cara, era isso, velho. Nossa, que bom! Voltei a mandar de novo, é do jeito que eu quero. Caramba, é isso, é o que eu acredito, tá aqui. E a banda, que é algo que me aliviou no momento que eu precisava, onde eu fiz amizade, onde funcionam coisas muito bem, tá aqui e não tem problema. Eu posso fazer muito bem aqui e fazer muito bem aqui. Eu tenho uma dificuldade muito grande por ser meio que showman. Tudo para mim é um evento, tudo para mim é um show. Então eu vou aqui no podcast, nunca é um só. Não, tem que ser o melhor, tem que ser. Vai ter que ser divertido, vai ter que ser não sei o quê. E aí tudo eu ponho essa energia demais. Eu só precisava dar uma equilibrada. E aí, nesse dia que eu gravei do jeito que ele queria e meio que entendi, eu fiz uma analogia na minha cabeça, meio biruta, mas funcionou muito bem. Que eu entendi que eu tava meio que querendo colocar uma parada 220 no 110 e o 110, tipo assim, caramba, calma, ó, o seu podcast tá aqui, você faz seu podcast do jeito que você quiser. Tá. Aí seu quadro tá aqui, você faz desse jeito aqui, todos você vai fazer muito bem, e vai ter um que você vai fazer muito bem, mas é o Tucano que pediram pra você fazer, você vai fazer. Mas que você gosta também, porque tá senão tudo... no momento exatamente, né, você não tá lá, né? Porque no fundo, a palavra que você usou, que é o tesão. Se não tiver tesão para fazer, aí é quando a parada acaba de verdade. Eu acho que é por isso que a arte pode ser muito perigosa, se você não entender exatamente o lugar dela e a situação, mas ela pode ser uma agregadora, uma aliviadora. Sim. Né? Eu sei que a minha interação e a forma que eu tenho de conversar e de me comunicar com as pessoas, eu tenho uma facilidade tão grande de fazer amigos e conquistar pessoas. Quando eu falo conquistar, não estou falando de forma romântica, porque eu nunca fui pegador, nunca. Mas assim, eu tenho esse lance de, para você ter ideia, eu tô 1 mês e meio na academia. A Carla falou assim, a Carla que tá indo comigo lá, ela fala, cara, porque ela é totalmente antissocial, assumida, tá? Ela, meu Deus, toda a academia já te conhece em 1 mês. Então eu tô lá fazendo a parada, passa uma pessoa, e aí? Passa ontem aí, não sei o que. Inclusive, esses dias, eu estava conversando com uma maromba dentro da academia, achando que era outra que eu já tinha conversado. Putz. E agora as duas são minhas amigas. Então, algo que eu fazia meio que para me proteger, meio que para me esconder ou meio que para fugir, hoje eu consigo entender que eu posso usar isso para algo bom. Sim. Então, tenho feito amigos, tenho criado vínculos, conexões e colocado cada coisa no seu lugar. Então, esse ano, eu acho que vai dar bom. Porque ano passado, para mim, foi muito ruim por causa disso tudo que aconteceu. E porque essas perdas tinham um significado muito forte na minha vida. Muito forte mesmo. E só que eu tenho que liberar e deixar ir, entender, e tá tudo certo, e parar de pensar que porque acabou para eles, vai acabar para mim logo, porque você começa a fazer cálculos. Puta. Porque toda pessoa que morre, você pensa, não tem como você não refletir. E a arte parece que a arte, às vezes a gente tem a impressão errada de que a arte tem prazo de validade e tem data. Então, assim, caramba, será que eu tô muito velho para dar certo? Será que a minha música vai falar com o jovem? Mas precisa falar com o jovem? Então, só que vai falar com o velho com a camiseta do Brasil. De repente. Com a camiseta do Brasil, é muito bom. Na frente de um quartel.
Não, mas eu ouvindo acho Sérgio que Reis. quando a gente entende, né, os bloqueios que a gente tem um exercício que é muito legal, né? Eu não vou me lembrar as siglas agora, mas é você escrever a crença que você tem, né? Tipo, será que eu tô velho? Será que alguém vai ouvir minha música? Ou será que eu vou conseguir? E aí você reflete sobre isso, tipo, isso é real? Porque eu lembro muito claro, eu falava assim, cara, meus pais nunca... Quando eu comecei, né? Meus pais nunca elogiaram uma arte. Eu lembro que eu pintei uma parede enorme, meu pai abriu a porta, ele olhou e falou... Grande, né? E fechou a porta e foi embora. Boa, papai. E o time do silêncio também dá aquela alegria, né? Você fica, tipo, na expectativa, assim. Por isso que hoje ela é assim. A minha mãe, ela zero sensibilidade. Zero. Eu lembro que eu tava ouvindo uma música, e a música era assim... Mãe, tanta coisa aconteceu. Mãe, tal, o tempo se passou. E eu não sou mais um menino, eu cresci. E aí eu já, né? Uau! Chorando. E tava perto do Dia das Mães. Eu tirei o fonezinho. Mãe, vem cá. Ela tava lavando louça. O que é? Eu falei, vem cá. Ouve isso aqui. Aí ela sentou. Eu pus o fone. Acabou. Vou lavar a louça. E vou lavar a louça. Acabou. É foda. É complicado. Às vezes, assim, a gente tem que tomar cuidado. Nós que somos artistas, nós temos que tomar, sim, um cuidado para quem a gente está mostrando e quem a gente quer alcançar. E entender que a sua arte não é para todo mundo. Exatamente, isso que eu ia falar. E aí, essa moça aqui, que é minha tia, que fazia psicologia positiva, ela virou pra mim e falou assim... Júlia, agora critique a sua crença, né? Tipo, analise, reflete sobre isso que você tá falando, que você acredita piamente que ninguém vai comprar sua arte. Ela falou assim, tem gente que vende arte do jeito que você faz? Eu falei, tem. E essas pessoas que compram essas artes são seus pais? Eles são clientes dessas pessoas? Aí eu falei, não. Ela falou, então por que pra você vender sua arte, seu pai e sua mãe precisam querer comprar sua arte, né? Legal. E aí aquilo foi um tipo, uau, é isso. Tipo, toda crença, toda vez que a gente vê algo que a gente se limita, quando a gente olha e para pra refletir, porque a real é que a gente só segue na limitação porque a gente não parou pra refletir. Porque direto a gente tá numas limitações de, eu não posso viajar. Tá, você tá juntando dinheiro? Você tá se preparando pra isso? É uma prioridade na sua vida? Então você pode viajar, se você realmente fizer isso de uma prioridade, né? Não é que você não tem dinheiro, não tenho dinheiro pra nada. Será que você não tem dinheiro pra nada? Ou você não tá se preparando, você não tá se organizando, sabe? Desculpa. Você me pegou, cara. Olha, foi isso que eu falei ontem. Eu sei, fui pobre, mas esse ano que passou, eu tô de parabéns. Meu Deus. Mas foi o que eu falei pra você, eu acabei largando muita coisa. Larguei muita coisa. Pegou nele, você reparou, né? Que ele tá, tipo, se justificando pra mim. Dá a mão pra mim. Você acertou ele. Eu peguei na coisa e pensei... Não era pra pegar, tá? Mas eu quero... Você abusou dele mais do que a moça da academia agora. Foi psicológico. Você abusou de mim mais que meu tio. Tô zoando. Que meu tio. Quando eu tinha 13 anos. Tô brincando. Vai piorando o negócio. Então tá, né, gente? Acho que foi. A gente tem que ter uma frieza, né? Que normalmente o artista tem medo de ter essa frieza e perder os poderes. Agora não, agora eu preciso falar. O que acontece quando você medita? Quando você medita, você consegue observar o que você pensa e o que você sente. Na hora que você consegue observar o que você pensa e o que você sente, você entra nesse lugar de observador. Então você entra no lugar da sua consciência, que é o quê? A parte sua que tá intuitiva no palco.
Porque você não tá pensando, você só tá falando. Só que você só tá fazendo isso porque você já tem a capacidade que a gente tinha falado. Então, na hora que você medita, você consegue observar o que são as suas crenças, o que são os seus sentimentos e o que de fato você quer fazer. Porque a consciência é o que tá nesse centro, que é o que a gente tava falando, que não tá nem pendulando pro lado nem pro outro. Então, na hora que você medita, você eleva esse seu grau de consciência e você consegue ter clareza dessas suas crenças e das suas emoções, e aí você consegue centralizar nesse centro, e aí você não entra mais nesse buraco de eu não posso, ou de se misturar com o que eu penso, ou me misturar com o que eu sinto. Então você consegue começar a canalizar, porque isso que você faz intuitivamente é canalizar, é você ter tanta fluidez, tanto conhecimento, que você não precisa mais de um preparo, você tá alinhado com o seu ser e você consegue canalizar. Então, esse é um lugar muito espiritual mesmo, assim, de você pôr tudo pra fora de um lugar de confiança, confiar em você. E aí, esse ano, eu vou te contar pra você ficar orgulhosa de mim. Esse ano, na verdade, esse ano já começou em dezembro pra mim, entendeu? Principalmente depois que eu passei por isso lá no estúdio, porque me deu parece que abriu um negócio um negócio emocional, que eu comecei a chorar e eu não parava de chorar. E eu fiquei emotivo, e eu abracei o pessoal, falei, obrigado, que é a primeira vez que a gente tocou, meu pai, meu sogro, não sei o quê, e todo mundo chorou junto, o pessoal da banda, e quando a gente tocou, veio uma emoção do caramba, porque eu tive uma carga muito pesada, também por causa dos hates e tudo mais, porque foi o que eu falei pra você, como eu tô comunicando uma coisa diferente, eu recebo muito ataque e eu provoco também muito a galera. Então, assim, pra você ter ideia, em outubro do ano passado, eu cheguei a perder, em um mês, eu perdi só no Insta 50 mil seguidores. 50 mil. É muita gente. 50 mil é muita gente. Não tô falando de número Felipe Neto, não tô falando de... Pensa em 50 mil pessoas deixando de te seguir, mano, falando assim, não quero, não concordo. E às vezes te xingando, e te criticando e tudo mais. Eu achei que isso não ia me abalar. Não ia me abalar. Eu fiquei 10 dias de cama. 10 dias. Eu tava com uma dor que era o nervo ciático. Uma dor. E eu fiquei um dos bailes da banda sem tocar, deitado em casa, vendo meu filho, vendo minha família ali, e eu sem conseguir levantar. E aí eu vi como eu era importante me movimentando direito. E aí em dezembro eu comecei a fazer uma academia, dieta, terapia. Tô passando na psiquiatra, tô tomando remedinho ansiolítico. Tô tomando sertralina, fiquei loucão nas primeiras semanas. Nossa, eu fiquei... Eu tomei uma época, era isso, o diabo batia na sua cara. Era horrível. Eu fiquei meio... Ainda tô um pouco. Eu não me adaptei, eu não me mexi. Mas você parou? Eu troquei de remédio na época. Ah, tá. Mas me fez bem porque eu só tomei por causa das crises que eu tive de ansiedade e pensamento, um monte de pensamento ruim e tudo mais. E então esse ano eu percebi que eu comecei mais certo. Tô produzindo minhas coisas, tô fazendo ainda melhor na banda, no lugar dela, entendeu? Aprendi a falar alguns nãos e falei sim para vir aqui porque tinha alguma coisa especial e eu quero ver você fazer uns paranauê aí. Me ensina aí a fazer meditação, eu quero ver coisa. Você quer? Vamos. Então vamos fazer uma meditação rapidinha. Você já meditou, nunca meditou? É que a gente acha que A gente acha que meditou, né? E não meditou nada. Aquele negócio do YouTube? Que negócio do YouTube? Agora suas pálpebras. É que o... É quase aquele assim. Hipnose. Hipnose. Você gosta de hipnose? Eu nunca fiz. Mas você acredita em hipnose? Não sei, eu não tenho conhecimento zero, menos 200, assim. Eu acredito que é totalmente mesmo. Eu não Total. sei, nunca fiz, não conheço ninguém que faz, não tem ferramenta nenhuma. Você tem que chamar o Alberto Delisola. Eu acho que ele já veio aqui no planeta.
Ele é um hipnólogo muito bom e ele quebrou muito paradigma meu quando eu fui numa palestra dele aqui em São Paulo. Eu tinha medo de hipnose, eu achava que era do diabo mesmo. E é muito louco que quando eu fui na palestra, ele trouxe a história e explicou de uma forma física, de uma forma humana, como que funciona, entendeu? E aí eu vi que não é uma parada mística, é uma parada da mente que também é espiritualidade, né? Porque eu não sei se você acredita nisso, e se eu fui ensinado assim, que a alma é a mente, que é o espírito, a alma e o corpo. Não sei se você acredita nisso, nessa tricotomia que fala. Eu acredito que existe essa tricotomia, mas eu acredito que a alma, ela é assim, a mente está dentro da alma, mas a alma consegue observar a mente. Entende? Não. Não entende. Tá, Não, você tipo descolou minha alma do cérebro agora. Aí agora eu não consigo mais entender. O que eu acredito é que você tem a sua alma, que pode ser a consciência que a gente estava falando, e essa consciência, ela tem com ela, de parceiros, digamos assim, a emoção e a mente. Mas que essa alma, ela consegue observar a mente e a emoção. E essa alma, ela é soberana ao que você pensa e ao que você sente. Ela é como se ela fosse superior. E no momento que ela é superior, ela consegue observar o que você pensa, porque o que você pensa nada mais é do que um reflexo das suas experiências passadas. Então, tudo que você viveu, você vai tirando conclusões e aquilo vai entrando no seu modo automático e você vai vivendo de maneira automática tudo aquilo que você acredita sobre você, que sua mãe te disse e você acreditou e tal, Sim. tal. E aí, essas crenças são as suas crenças limitantes e que você consegue liberar essa crença limitante somente a partir da consciência, que é a observação de que aquilo é limitante e a ação. Tá, então eu não consigo vender meus quadros porque eu acho que meus pais não vão comprar. Eu observei, vi que meus pais não são meu cliente, meu público-alvo. Vejo que tem público para minha arte, faço a ação de continuar produzindo e vendendo a minha arte, e aí eu quebro essa crença limitante e eu já não mais preciso experienciar isso. Porque a partir do momento que eu já vi que eu não preciso, né, da aprovação do meu pai e da minha mãe, que eu posso vender minha arte, que eu vendo de fato, essa crença se dissolve. No momento que essa crença se dissolve, o que acontece? A mágica. Seu pai e sua mãe começam a achar lindo o que você faz. Então, por quê? Porque eles só estavam refletindo a minha própria crença. Caramba, então quando você medita, é a sua alma olhando para sua mente, é isso? Isso. Observando as crenças que te limitam. Me ensina. Mas eu sou meio idiota, tá? Tá. Eu tenho muitos problemas com coisas muito sérias e silenciosas. Então, tem uma meditação de Osho que ela é só na gargalhada, você fica só rindo. Eu não vou fazer aqui que a gente vai parecer um bando de louco e vão denunciar o canal, mas é um riso coletivo. Então, começa, ha, aí, ha, e de repente tá todo mundo que nem idiota rindo. Tá todo mundo com camisa de força rindo. Vamos fechar aqui. Não é, eu tenho um negócio que é uma das ferramentas que eu uso muito no humor, que é esse lance de colocar uma idiotice gigantesca em algo muito sério. Quebra de tensão, né? Isso. Então, toda vez que tem algum convite, na igreja era assim, né? Agora vamos orar, fiquem em silêncio. Na hora você pensa, vou peidar. É a melhor coisa. Ou dá a mão pra pessoa que tá do seu lado, dizer que quero coçar minha mão e tal. Também. Então, é uma maldadezinha que tem aqui dentro, né? Dentro de nós. Então, por favor, hein? Eu não tô tirando porque eu o acho sarro. que quando você faz isso, você tá levando as pessoas ao riso. Mas eu não se você acho falar, maldade, eu fica acho sério, legal. faz assim. Não, mas eu sou zero. Eu sei que estão filmando, aí eu vou. Eu acho que o riso, ele é uma energia tão espiritual, eu acho zero um problema. Mas então se você ensina. rir, pode rir, é engraçado. Eu ficar de lance cueca. é você observar. Por favor. Mentira.
O lance é você se observar, entende? Tipo, tô com vontade de rir. Tá bom, ri, mas aí observa por que você tá rindo. Qual é a vergonha, entende? É observar. Nada tá certo e nada tá errado. Verdade. A partir do momento que você observa. Então as pessoas falam pra mim, ai, tô me sentindo que eu quero rir. Tá bom, por que você quer rir? Só observa. Pra mim, tanto faz, entende? É uma observação sua com você mesmo. Sim. Entende? É isso. Então vamos finalizar com essa meditação. Vamos, ele também vai meditar? Vou. Ele vai? Então quero ver, hein? Vai ficar a câmera no meu desmentido. E aí, a meditação, então, só pra deixar claro, ela é um processo. É que nem a academia que você tá fazendo, ela é um processo É uma amostrinha muscular. grátis que você vai me dar agora. Pra gente começar a acessar esse lugar profundo e tal, é uma prática diária, não tem jeito. É que nem musculação. Então, eu vou fazer uma prática aqui, ó. Você pode pôr a mão pra cima aqui, que a gente recebe energia. Pode dar risada, você fica à vontade, tá? Mas eu tô rindo de feliz. Que bom. E aí, aqui a gente recebe muita energia na palma da mão. E aí, a gente vai fazer uma inspiração, inspirar todo o ar. Em 4 tempos. 1, 2, a gente conta até 4. Quando chegar aqui em cima, a gente vai segurar o ar. 4 tempos. 3, 4. Depois do 4 tempos, soltar o ar. Segura o ar sem ar. Inspira de novo. Isso é uma técnica para baixar os pensamentos. Você que tem pensamentos muito acelerados. Então, a gente pode colocar a coluna ereta, é sempre bom. Peito aberto, olhar para frente. E aí, a gente vai inspirar pelo nariz em 4 tempos. Segurar o ar. Soltar o ar. Segurar. Inspirar. Segurar. Soltar. Segurar. Inspirar. Segurar. Soltar. Segurar. Inspirar. Segurar. Soltar. Segurar. Inspirar. Sustentar. Soltar todo o ar agora de uma vez pela boca. Agora a gente vai observar os efeitos dessa prática. Observar os nossos pensamentos. Observar o nosso corpo. Observar as nossas emoções. O que eu tô sentindo? O que eu tô pensando? E eu observo esse pensamento e deixo ele ir. Observo essa emoção e permito com que ela exista. Observo o meu corpo. Observo se tem algum lugar que me pede um pouco de atenção. Observo a temperatura do ar. Observo a temperatura do ar que entra, do ar que sai. Eu vou me conectando com esse lugar que é que é o meu coração. Eu vou observando o centro do meu peito. Esse centro do meu peito eu vou observando o batimento cardíaco. Percebendo como esse centro se conecta com absolutamente todo o meu corpo. Esse centro, ele é a fábrica de amor.
E esse centro ele tem a capacidade de levar para todo o nosso corpo o amor que a gente busca fora, na aceitação, nas nossas inseguranças, nos nossos medos. E todas as vezes que a gente observar um pensamento que machuca, uma emoção dolorida, esse centro cardíaco tem a capacidade de passar pelos pensamentos na sua cabeça, de passar pelas suas emoções e voltar para esse centro que transforma tudo em amor. O amor que a gente busca no outro, o amor que a gente busca no trabalho, o amor que a gente busca nos nossos relacionamentos. A gente só busca fora porque a gente busca dentro. E a gente só encontra fora quando a gente encontra dentro. E a gente consegue se preencher desse amor próprio quando a gente se conecta com esse centro do nosso coração. Então agora vamos dar o comando desse coração circular todo esse amor que existe em nós, trazendo essa memória da coisa, da pessoa, da situação que a gente mais ama nesse mundo. Qual a maior sensação de amor que você já sentiu? Traz essa memória e esse sentir. E perceba como esse amor, ele mora dentro de você. Ele é só seu. E a gente vai observando os nossos pensamentos em relação a esse amor, as nossas emoções, e sentindo essa força que somos nós. E a partir do momento que a gente está embebido nesse amor, a gente consegue levar ele para os próximos e receber ele de volta, num fluxo perfeito. E envoltos nesse amor, a gente pode começar a perceber o ambiente, a voltar para onde a gente está, a sentir nosso corpo, a se movimentar. E voltando para o momento presente, sentindo nosso corpo e abrindo o olho quando a gente se sentir pronto para isso. Zoei vocês. Parece que ele dormiu. Ele falando, será que ele tá dormindo? Eu tava tipo... Em algum momento eu pensei, será que ele dormiu? Ele não tava com cara de quem Mas tava foi dormindo, bom mas pra eu achei que ele tava caramba. concentrado Eu ainda, falei, tipo, cara. curtindo o Nossa, negócio. foi bom. Não, eu fui saindo e aí, como eu sou um idiota, eu falei, eu vou ficar um tempinho a mais, vou ver quanto tempo eu aguento. Eu segurei a risada. Achei bom, achei bom. Nossa, mas é muito bom. Você gostou? Eu vejo imagens. Você viu imagens? É. É? Esse é o ponto. Eu vejo as imagens coloridinhas assim, ó. Olá. Quando Nossa, você a falou do mediunidade centro, assim, ó. assim. Tlim, 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 tlim. É. Vê alguma coisa?
Não, mas é assim que começa, você desenvolve, né? Todos nós somos médiums, na verdade, né? Todo mundo é. E aí você vai desenvolvendo pouco a pouco a partir dessa prática mesmo, de silenciamento, observação. E aí você começa a observação inconsciente, começar a observar as imagens do seu cérebro que trazem para você a compreensão de você. Então, como se você sonhasse acordado. Então, você recebe essas informações a partir de imagens, e dessas imagens você vai se entendendo. Que nem a analogia que você fez da tomada, é a mesma coisa. Você começa a se compreender através de imagens. Que voz doce que você tem. Depois da meditação eu fico tão fofinha, Ela né? fica mais... Bem que por isso que eu acho Quem que vê, se pensa. você não meditou no começo, o programa foi bem mais acelerado. Você vai ver, geralmente quando você medita no começo, você tá sempre Mas grativo. quando a gente começou a entrevista, eu ia fazer a meditação. Aí você puxou o assunto, aí me veio a informação. Tipo, é como se eu sentisse que eu tinha que fazer no final. Aí eu falei, vai ser no final. Então é isso. Bom. Aí você vai confiando nessa intuição e vai vida que segue. Lê minha mão agora. Acho que eu tenho que tomar banho. Isso é óbvio. Com o cabelo molhado, cara. Eu não tenho a menor ideia de fazer isso. Mas, eu amei. Gostou? Amei, gostei muito. Foi muito alto astral. Foi bom? Foi altíssimo astral. Fizemos um tempo bom? Foi 1h30 que nem vi passar. Foi ótimo, então amei, tá foi super bom. divertido, alto astral, acho que a gente falou de coisas super legais, ao mesmo tempo emotivo, foi assim, uma montanha-russa, intenso, como nós. Gostei. Que demais. Obrigado, Júlia. Gratidão. Obrigado, Daniel Varela, muito obrigado, Humberto Rosso, que foi quem entrou em contato comigo, e ele falou, eu acho que tem tudo a ver. Ele falou, como você fez o lance do pastorzão, acho que é legal vocês trocarem ideias sobre espiritualidade e tal. E gostei de verdade do nosso papo. Como eu falei, minha cabeça fica a milhão o tempo inteiro, mas eu tava aqui o tempo inteiro, e na meditação também eu consegui calar um pouco as 6 vozes. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Gostei muito também, foi irado, eu adoro esse papo, assim, pra mim isso aqui é estar nesse fluxo das coisas acontecerem e virem papos incríveis, enfim, amei, real, assim. Todo sucesso do mundo ao Projeto Farol. É isso. Um abraço aí pro Instituto de Ensino. Um abraço, não sintam-se ofendidos. Muito obrigado pro nosso técnico. Eudes querido. Eudes. É nóis. É nóis. Obrigado. Valeu demais. Você quer divulgar suas redes? Alguma coisa? Não. Não, é o Daniel Pax. Claro que ele quer. Perdeu 50 mil. Se não quer, deveria estar querendo. Tem mais gente pra perder lá. O Daniel Pax, é só me seguir. Boa. No YouTube e no Instagram, né? No Instagram, no YouTube. E a banda não tem show? Nada ainda? A banda que nunca se viu teve show. Não tem como ter show. Teve show em janeiro, né? Que foi com a Nani People, né? Que a gente tá tocando com ela, estamos fazendo banda pra ela. E em fevereiro a gente volta toda segunda-feira no Clube do Minhoca. É o baile da banda que nunca se viu, sempre com um convidado diferente, um convidado legal. Já tivemos lá Nani People, Luísa Posse, Lúcio Mauro Filho, Robson Nunes... o Rodrigo Teaser, que faz o Michael Jackson, né? Que toca os covers do Michael Jackson. E é uma banda de comediantes. Não é um show de comédia, é um show de música, onde a gente coloca um monte de ideia e criatividade nas músicas. Músicas antigas, músicas bregas e tudo mais. É bem legal. A gente toca Fagner, Gloria Gaynor, Pepe e Neném, Fat Family, a gente toca qualquer coisa e sempre muda os arranjos, e a cabeça biruta do nosso amigo Patrick Maia tá sempre também a desenha, né? Também. É isso. Bom, gente, sigam eles nas redes sociais. Me sigam também, @Juvarela. E se você quiser participar de um curso de aquarela e desbloqueio criativo presencial aqui em São Paulo, todo mês eu faço. E também tem meu curso online de aquarela e desbloqueio criativo, que a gente vai falar muito sobre os bloqueios criativos, como desbloquear, meditações, como pintar aquarela, técnicas básicas, e unindo isso tudo que a gente falou de técnica com intuição, para que a gente possa chegar nesse lugar de canalizar informações, de autoconhecimento e de realmente se conhecer melhor, para a gente saber lidar com as emoções e com as situações difíceis da vida. É muito, muito legal e é mágico. Então, segue lá que a gente vai se falando. Vejo vocês por lá. Um beijo, valeu, tchau.